Neste vídeo, você verá em movimentos extremamente lentos o que acontece quando as aves bebem com pressão de água muito alta. Você verá como a ventilação pode esconder um derramamento considerável e descobrir a melhor maneira de maximizar o desempenho. Vamos iniciar afirmando o que deveria ser óbvio. Todos querem isso. Ninguém quer isso. Então, como se consegue cama seca? Por ter toda a água entrando na ave como você vê aqui. Os criadores devem compreender um princípio crítico de fornecimento de água. O derramamento de água ocorre sempre que é descarregado mais água pelo bebedouro do que pode ser retido no bico da ave. O tamanho de um pintainho de um dia limita a quantidade de água que ele pode reter em seu bico durante o processo de beber. Conforme as aves crescem, seus bicos crescem e os criadores podem aumentar a pressão de água e a descarga dos bebedouros. Contanto que a pressão de água seja mantida corretamente, a ave será capaz de consumir a maior parte ou a totalidade da água descarregada. No entanto, muitas vezes é dito aos criadores para aumentar agressivamente a pressão da água, na crença de que todo o aumento de água descarregada vai para dentro da ave, aumentando assim o consumo de ração e ganho de peso. Mas isso não leva em conta o quanto do aumento de descarga realmente é derramado e não consumido pela ave. Veja o que acontece quando a pressão de coluna de água é aumentada de forma muito agressiva. Em pressões mais altas é liberado mais água do bebedouro do que pode ser retido no bico. Esse excesso de água tende a ir para todos os lugares, sendo que a maior parte vai para a cama. Está claro que o excesso de água não é ingerido pela ave. Portanto, não resulta no aumento do consumo de ração pelas aves. E uma preocupação ainda maior. A água derramada na cama cria problemas de saúde que desclassificam as aves e prejudicam seu desempenho. Em clima quente, os criadores muitas vezes enxergam a cama seca e tendem a continuar aumentando a pressão da coluna pensando que as aves não estejam recebendo água suficiente. Mas a cama seca muitas vezes é resultado de ventilação agressiva que mascara o derramamento por evaporação e exaustão da água derramada. Com alta coluna de pressão, o derramamento está ocorrendo, desperdiçando água e custando dinheiro. O tamanho do bico da ave continua limitando a ingestão de água durante o clima quente. O bico não é maior durante o clima quente, nem menor em um clima mais fresco. Assim, o derramamento ocorre sempre que é descarregado mais água do que pode ser retido no bico. Depois de aumentar a pressão durante condições de clima quente, os criadores podem deixar de diminuir a pressão de coluna quando o clima fica mais fresco e a ventilação e circulação do ar são reduzidos. O resultado é cama molhada e a deterioração do ambiente e do desempenho das aves. O ponto-chave é que a coluna de pressão da linha de bebedouros deve ser ajustada de maneira que forneça água suficiente para o bico da ave, e pouco ou nenhuma para a cama. Visite Poultry Water New website para obter mais vídeos e procedimentos práticos de manejo para maximizar o desempenho.